Sejam todos bem-vindos ao meu podcast que ainda não tem nome, que ainda não tem identidade visual, mas que com certeza vai te ajudar a ter mais resultados dentro da fisioterapia. Meu nome é Gabriel Gonçalves, sou fisioterapeuta formado há 9 anos, tenho uma empresa de fisioterapia domiciliar na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, e vim nesse podcast compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre essa área de atuação e para responder uma das perguntas mais feitas na história do meu Instagram, que é como eu posso começar na fisioterapia domiciliar. Além dessa empresa, eu tenho algumas outras empresas voltadas para a educação na internet, cursos voltados para fisioterapia domiciliar, cursos voltados para gestão e empreendedorismo na fisioterapia e para profissionais da área da saúde, o famoso 5 estrelas, além de vários grupos de mentoria nos últimos anos, tentando ajudar o máximo de profissionais possíveis a encontrar a saúde valorizada dentro da profissão. E esse projeto, que já acontece há bastante tempo, está sendo retomado e a gente vai tentar disponibilizar esse episódio no máximo de plataformas possíveis. A gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, que você vai poder assistir por vídeo. Nós também vamos disponibilizar nas principais plataformas de podcast, então você vai conseguir assistir no Spotify, você vai conseguir assistir no Google e todas as outras plataformas que vocês possam imaginar aí, a gente vai tentar colocar para vocês poderem assistir. E é claro, a gente sempre conta com o apoio de vocês nesses projetos, porque realmente é um grande desafio produzir conteúdo no ano de 2023 e sempre que a gente tem uma audiência que nos apoia, que nos traz curtidas, compartilhamentos, comentários, dúvidas, engajamento, isso ajuda esse projeto a continuar vivo o máximo de tempo possível. Como eu já tinha prometido para vocês, para a gente ir direto ao ponto, nosso tema de hoje é como começar na fisioterapia domiciliar. Eu já falei isso outras vezes, mas a fisioterapia domiciliar hoje é considerada uma das áreas mais lucrativas da fisioterapia, atraindo muitos olhares, principalmente depois da pandemia, porque essa já era uma profissão regulamentada antes da pandemia, ou seja, os profissionais fisioterapeutas já podiam atender na casa dos pacientes antes da pandemia, mas o olhar se atentou muito depois da pandemia, pela necessidade, pelas pessoas não poderem estar saindo em casa, e essa área teve ainda mais um boom de crescimento que já estava acontecendo nos anos anteriores. É por isso que a gente vem vendendo muito essa ideia da importância dessa área, que profissionais podem se atentar para ingressar no mercado, para começar a empreender e principalmente para viver do seu próprio negócio, indiferente do tamanho da sua cidade ou da sua área de especialidade. Nós temos mercado para todos os profissionais, todas as especialidades, tem público buscando isso. E tem muito fisioterapeuta ganhando muito dinheiro nessas áreas. Então, de novo, é por isso que você deve se atentar. E se você deseja começar, a ideia é que nesse podcast aqui eu vou mostrar para você um pouco mais como você pode fazer isso. É importante lembrar que o princípio da fisioterapia domiciliar é o profissional ir até a casa do cliente e realizar um atendimento de fisioterapia. Não ao contrário, não o paciente ir até a casa do profissional realizar um atendimento, porque isso é uma dúvida que alguns profissionais trazem, e se você deseja transformar a sua casa em uma clínica, o processo é completamente diferente e não é nominado como fisioterapia domiciliar. Então você precisa fazer o mesmo princípio de abertura de um consultório, de uma clínica, precisa alvará de bombeiro, todo esse processo aí necessário. Então não vamos confundir as coisas e é sempre importante relembrar que a fisioterapia domiciliar é de novo autorizada por lei, tem uma legislação que só quais são as regras de atendimento, incluindo tempo de atendimento, incluindo quais são os documentos necessários para a realização disso, para que de novo você saiba o que você pode fazer, quais são os seus direitos, quais são os direitos do seu paciente. E é importante que a pessoa que decidir atender a domicílio, apesar de ser uma área muito simples de começar, não precisa de muita coisa, você consegue, em uma semana você já está atendendo sem nenhuma preocupação, ainda assim você precisa entender um pouco mais sobre esse mercado, afinal de contas é o produto que você está vendendo. Mas vamos direto ao ponto então, o que você vai precisar para começar a atender a domicílio? É importante ressaltar que quando você for acadêmico, você não pode fazer isso. Então você precisa ser formado em fisioterapia, ter terminado a sua graduação e já estar com a sua titulação ativa, ou seja, você já deve ter feito o seu cadastro no CREFITO da sua região, aí do seu estado, você precisa estar regularizado em cima dessa situação. Não pode atender sem estar formado e não pode atender sem estar com o seu CREFITO ativo e pago, tudo bem? Isso é uma questão importante, até mesmo porque hoje nos sites dos CREFITOS
os pacientes podem buscar pelos seus dados e encontrar lá, ver se a sua situação está regular, e se isso não acontecer, você pode ser denunciado, isso pode até tirar o seu direito de atuação como fisioterapeuta. Vamos tomar cuidado com isso, cada um no seu momento, e com certeza a fisioterapia domiciliar é para profissionais formados, tudo bem? Apesar de a gente receber aí alguns relatos de acadêmicos atendendo a domicílio. Segundo ponto, que é extremamente importante para que você possa começar a atender a domicílio, você vai precisar de equipamentos de acordo com a sua área de atuação. Afinal de contas, apesar de você ter as suas mãos, a sua linha de raciocínio, e isso ser muito daquilo que você precisa para realizar o seu atendimento, apesar de você poder utilizar os equipamentos que você encontrar na casa do seu cliente, ou seja, uma cadeira pode virar algo para realização de exercícios, né, itens, escadas, tem várias coisas lá, uma cama você vai poder utilizar, mas é interessante, é importante, se diferencia, mostra profissionalismo quando você tem os seus próprios equipamentos, de acordo com a individualidade da sua área de atuação. Então, se você trabalha, por exemplo, com reabilitação de coluna, é interessante que você tenha uma maca. Se você trabalha com pacientes idosos, é importante que você tenha itens recomendados para esse tipo de atendimento. Além de alguns itens básicos, como itens de segurança, ou seja, se você ir atender esse paciente sem itens de segurança, você não vai conseguir monitorar ou, de novo, se precaver de algum problema que possa vir a acontecer com esse paciente, porque você não tinha as ferramentas necessárias para identificar isso. Então, hoje, sempre recomendamos que um profissional que atenda a domicílio tenha um kit de primeiros socorros, lá, que conta com um mensurador de pressão, um oxímetro, para você poder verificar a temperatura do seu paciente, até mesmo um kit de primeiros socorros, para se acontecer algum ferimento ali, você possa, num primeiro momento, tentar diminuir os problemas disso e encaminhar o paciente para o serviço recomendado naquele caso, tudo bem? Outra coisa interessante, até tocando nesse assunto, é importante conhecer, né, todos os números de emergência, né, porque existem individualidades em cada número. Então, você como profissional que está atendendo a domicílio, você vai ser o profissional de primeiro contato. Se acontecer alguma intercorrência dentro do seu atendimento, você precisa saber o que fazer. Então, estar preparado para isso é importante, porque, afinal de contas, nós somos profissionais da área da saúde e precisamos estar pronto para qualquer coisa que possa acontecer, certo? Então, são alguns detalhes importantes. Equipamentos são importantes. Você não precisa começar com um investimento altíssimo, mas você precisa fazer uma lista ali pequena de quais são os equipamentos que eu precisaria de forma essencial para realizar o meu modelo de atendimento, né? E colocar isso tudo num orçamento e buscar no site de compra e verificar se esse investimento é viável para você, o que é viável naquele momento, comprar aquilo que for viável naquele momento, e com o tempo, você conseguindo mais pacientes, você vai adquirindo mais equipamentos de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Então, equipamento sim é algo que você precisa ter, porque afinal de contas é o teu modelo de negócio, você vai até a casa do cliente e levar os equipamentos que você precisa para fazer um bom atendimento, faz parte do seu trabalho. Outro ponto importante que vocês vão precisar para começar a atender a domicílio são os documentos básicos para a organização do seu serviço, ou seja, se você vai começar a atender e ir na casa do teu cliente, você vai precisar de algumas coisas. O exemplo mais simples disso é o prontuário, né? Vocês devem ter aprendido lá na faculdade que você precisa preencher o prontuário. O prontuário é um documento importante, essencial para a realização de fisioterapia, indiferente de onde você esteja, clínica, consultório, serviço domiciliar, hospital. A gente sempre vai preencher o prontuário porque ali tem os dados do que foi realizado com o seu paciente naquele atendimento. Então você vai ter todos os detalhes lá o que você fez, como você fez. Aquilo é uma forma de você estar assegurado que você está aplicando as condutas adequadas para o seu cliente e que principalmente isso esteja documentado e que o teu paciente, de novo, possa ter acesso a esses documentos se ele achar necessário para realmente verificar aquilo que foi aplicado e assim por diante. Então, assim, existem ali algumas questões em relação ao prontuário. E para quem vai começar a atender a domicílio, você precisa ter esses documentos. Você pode usar, por exemplo, um prontuário que você ganhou da tua faculdade, por exemplo, que o teu professor, teu coordenador de estágio te disponibilizou. Você pode usar um modelo similar, modificar algumas informações ali e aplicar dentro do seu serviço domiciliar. Não muda muita coisa, né? A única questão é que na fisioterapia domiciliar, os prontuários ficam na casa do cliente e o profissional, o fisioterapeuta, fica com uma cópia para ele. Esse é um detalhe de uma legislação da fisioterapia domiciliar que eu espero que num espaço curto de tempo isso seja mudado,
porque afinal de contas acho que a gente tem bastante ferramentas hoje disponíveis para que isso possa ficar numa nuvem, isso possa ficar online, sem que você precise imprimir alguma coisa e levar e deixar na casa do cliente, mas nesse momento é como é atualmente. Que mais de documento você precisa para começar a atender a domicílio? Pô, é legal você ter um modelo de recibo, né? Você recebeu do teu paciente fez um Pix para você, pagou em dinheiro ali, você tem um canhotinho de recibo para colocar tudo isso. Recibo é um direito do cliente, toda vez que ele paga um atendimento, ele tem que receber um recibo de confirmação de que ele pagou. Afinal de contas, vai que o profissional fala, ele não me pagou ainda, mas aqui está o prontuário do atendimento, então isso é para o cliente também. E para a organização contábil do fisioterapeuta que atende a domicílio, então, em domicílio, desculpa, estou usando o termo errado, mas quando a gente fala de fisioterapia, é fisioterapia em domicílio, tudo bem? Então esse é um termo da língua portuguesa que modificou. Às vezes eu acabo repetindo várias vezes isso ainda, não consegui me acostumar, mas quando a gente fala, a gente vai realizar uma fisioterapia em domicílio, tudo bem? Esse é um termo interessante, eu como representante dessa área preciso sempre ressaltar a vocês sobre essas mudanças de nomenclatura da língua portuguesa ou até mesmo da própria fisioterapia, e a gente vai se adequando a essas mudanças, tá bom? Então, dando continuidade, o recibo é algo interessante, é algo importante para você disponibilizar para o seu cliente. Fez o recebimento, recebeu 5 sessões, recebeu 10 sessões, recebeu uma sessão, recomendado é você já fazer o recibo. Se você for empresa, no caso, uma empresa de fisioterapia domiciliar, você vai gerar uma nota fiscal para o seu cliente, tudo bem? Empresa não gera recibo, quem gera recibo é profissional autônomo, tudo bem? Então, nesse caso, você começando aí a atender a domicílio, você vai gerar um recibo de controle para o teu cliente. E você, de preferência, fica com uma cópia para você também poder fazer esse controle. O que mais? Você vai ter que ter uma forma de organizar a tua agenda. Como é que você vai organizar a tua agenda, né? Você pode ter um modelo de agenda, esse que a gente compra em papelaria, para você poder fazer o controle ali dos horários dos seus pacientes, ou você pode usar uma ferramenta online, como o Google Agenda, por exemplo, que cumpre muito bem essa tarefa. Cartão, para você divulgar o seu trabalho, um papel timbrado pode te ajudar para você ter um formato de documento mais bonito. E até mesmo um contrato para você firmar todos aqueles pontos em detalhes para que você possa iniciar o seu atendimento em domicílio. Lembrando, gente, documentos essenciais realmente são basicamente o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo que você detalha ali as individualidades do atendimento, que o paciente está ciente que aquele atendimento não é garantia de resultado, que você está indo lá fazer o melhor atendimento possível, com prática baseada em evidência, mas que, de novo, tem riscos, como qualquer outro procedimento, pode dar certo, pode dar errado, porque, afinal de contas, o resultado ele é multifatorial, não depende somente de nós, fisioterapeutas, né? Depende do paciente, depende da família, depende do ambiente, depende da constância, depende de vários fatores. Então, o termo de consentimento acaba sendo um documento obrigatório para a realização de fisioterapia em qualquer local. O recibo também é um documento importante. O contrato pode ser algo que profissionalize mais o seu negócio e te proteja mais em relação a alguns problemas que pode acontecer, mas não é um documento obrigatório, ou seja, você não vai precisar ter um contrato necessariamente para começar a atender, mas esses outros documentos, prontuário, termo de consentimento livre e esclarecido, disponibilizar um recibo para o teu cliente e fazer a organização do teu trabalho é algo que você deve fazer sempre que decidir atender em domicílio, tudo bem? E é claro, não menos importante, para você começar eu recomendo que você procure um contador aí da sua cidade para entender qual é a melhor forma contábil para você fazer a regularização do seu serviço. Em cada região existem algumas oscilações, algumas alterações. É claro que para você começar o seu serviço domiciliar vai ter algum investimento, você precisa entender qual é o investimento necessário para isso. Então é por isso que eu recomendo que você vá, busque um contador especializado na sua cidade, de preferência. Se você ficar com alguma dúvida, busque mais de uma opinião para que você possa ter certeza daquilo que você está fazendo e para que você possa, de novo, estar trabalhando certinho com a sua fisioterapia domiciliar, altamente lucrativa, indiferente da sua área de atuação, indiferente do tamanho da sua cidade, cuidando do seu próprio negócio e fazendo as condutas que você acha adequado para o seu modelo de trabalho e para o perfil dos seus pacientes. Acho que essa é uma questão interessante de se levar em consideração. Nem sempre, quando você começa trabalhando para outras pessoas, você vai conseguir seguir aquilo que você acredita, aquilo que você estudou, aquilo que você está aprendendo. E quando você tem o seu próprio negócio, você tem responsabilidades, é claro, mas você também tem a possibilidade de moldar o seu trabalho pelo tempo de atendimento, pelas condutas, da forma com que você considera melhor. E as conclusões desse podcast é que, feito isso, você vai poder começar a divulgar o teu serviço domiciliar
em busca de mais pacientes, em busca de novos pacientes para você conseguir colocar na sua agenda, de preferência pacientes particulares que você mesmo conseguiu e que você vai conseguir cobrar aí um valor justo. Afinal de contas, a fisioterapia é uma profissão extremamente importante, mas ainda não tão valorizada. Isso parte também de uma mudança dos profissionais. A gente precisa subir o nosso piso salarial, a gente precisa cobrar mais pelos nossos atendimentos. Afinal de contas, todo mundo sabe que as pessoas priorizam a saúde. A saúde é importante. Se você não estiver bem com a sua saúde, você vai ter problemas em vários outros pilares da sua vida, e a fisioterapia é uma das responsáveis por melhorar a saúde de muitas pessoas. Então a gente precisa entender o valor disso e precificar dessa forma, e a fisioterapia domiciliar com certeza é uma das áreas que tem trazendo mais remuneração financeira para os profissionais. Então, se você não conhecer essa área, se atente, é uma área importante. Se você já realiza os seus atendimentos domiciliares e não fez alguma coisa que eu citei aqui nesse podcast, busque fazer as etapas necessárias para regularizar isso. E, de novo, saiba que dentro do atendimento domiciliar você vai poder ajudar um monte de pessoas a resolverem os seus problemas com facilidade, com segurança, com atendimento de qualidade, no conforto da casa do cliente. Tem coisa melhor que isso? Bom, com certeza essa é uma área incrível e a gente deveria aproveitar isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Lembrando, a gente vai tentar colocar ele em o máximo de plataformas possíveis. Você vai poder ouvir ele enquanto estiver na academia, enquanto você estiver fazendo seu treino, ou enquanto você estiver fazendo seus próprios atendimentos domiciliares no carro. Você também vai poder utilizar na tua plataforma de YouTube, compartilhando na sua televisão. A nossa ideia aqui é tentar fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, mas o feedback de vocês é extremamente importante. Ainda não temos nome, ainda não definimos vários pontos que nós consideramos importantes para a organização desse podcast, mas o mais importante é que nós começamos e a gente já está aqui de novo, ativo, compartilhando conteúdo com você, que é o que realmente importa. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.